Caras e caros, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Contestação Espírita. No episódio anterior eu tinha prometido um tema que era meu destino é mudar o meu destino. Pois é, não teve como escapar. Fica aí na poltrona aí, fica ouvindo a gente aí. Aproveitem, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like legal no final da transmissão e voltamos logo depois da vinheta. Só faltou o Piscite, hein, Zé? Fica na poltrona, Piscite! Pois é. O da poltrona. Gostou, né? Entreguei minha idade aqui agora. Gente, seguinte, eu propus esse tema, já tinha prometido tal, mas mais homenagem ao Flávio que está aqui hoje. Eu lembro que a gente teve uma discussão homérica lá na Mocidade. Coincidências à parte, o Flávio postou hoje aí no chat, né, que ele estava com coincidências à parte, ele postou que estava justamente, né, discutindo isso com um aluno. Foi isso mesmo, Flávio? Foi exatamente isso. Na verdade, foi uma provocação filosófica, né? Na verdade, porque eu gosto muito de pegar no pé de um colega meu, né? O professor Manuelito, o nome dele é Manuelito mesmo. E aí eu falei assim, ó, faz uma provocação para ele. Aí coloquei aquele paradoxo, né? Né? Se Deus sabe tudo, né? Ele sabe o presente, passado e o futuro. Então, né? Como é que fica a história do livre-arbítrio aí? Né? Para instigar, né? E para encher o saco do meu colega, que ele merece. Mas é exatamente isso. E ele ficou assim perplexo. Né? E agora? Como é que eu saio dessa? Mas eu refleti sobre isso. Hein? Depois eu vou falar sobre isso aí. Não, eu vou deixar o microfone aberto, gente. Acho que é o seguinte, o tema é extremamente polêmico, foi de propósito. Se vocês quiserem fazer intervenção, se inscrevam aí, eu vou mais ou menos tentando controlar, porque a ideia é isso, eu quero conciliar essas duas ideias, destino e livre-arbítrio. Até que ponto, né, esse cabo de guerra, até escrevi em algum momento aí nos estudos, até que ponto esse cabo de guerra puxa para um lado, puxa para um outro. Porque é o que eu escrevi lá na descrição do vídeo. Só para esquentar a discussão, por exemplo, lá na física tem duas correntes, a determinística e a probabilística, né? Enfim. A determinística tem o Newton, que também veste bem essa camisa, mas o Laplace acho que é um dos melhores. O Laplace ele falava assim, olha, eu conhecendo as leis da física, conhecendo como a coisa funciona, eu tiver todo as que a gente chama de condições de contorno, condições iniciais, se eu souber tudo que está se passando, eu sei prever o que vai acontecer. Aí chega a mecânica quântica e o Heisenberg fala, calma lá, gente, não é bem assim. Tá, tem o nosso conhecimento vai até um certo limite. Se você quer conhecer muito uma coisa, você é em detrimento do desconhecimento de uma outra. Normalmente é assim. Então, o princípio de certeza mais ou menos vai nessa linha. Se você conhece bem a posição de uma partícula, você não sabe nada para onde ela está indo. E se você sabe para onde ela está indo, você não sabe onde é que ela está. Mais ou menos é isso. Ou seja, não dá para prever. E aí que veio aquela ideia do que Deus, o Einstein, né, tomou as dores, falou, não, mas Deus não joga dados com o mundo, porque tinha uma questão assim, se duas partículas são indistinguíveis, né, que fala, nem Deus consegue distinguir, assim são por natureza, por criação, ou seja, nem Deus sabe distinguir. Aí, né, enfim, aí entra, Deus é onisciente, se é onisciente, ele não sabe tudo, não sabendo tudo, ele não sabe, inclusive, a decisão que nós vamos tomar. E aí entra o paradoxo do livre-arbítrio. Bom, então, cadê o nosso livre-arbítrio? Deus já sabe qual é a decisão que nós vamos tomar. Se ele é onisciente. Isso, repetindo, de um ponto antropomórfico. Estamos analisando a questão de um ponto humano, antropomórfico. A gente tenta antropoformizar, uma palavrinha, tudo. Posso fazer um adendo aí? Lá é fundo. Sobre o princípio da incerteza do... Esse princípio é interessante porque ele fala assim, quando você tenta investigar a fundo uma partícula como essa, uma partícula muito pequena, o fato de você estar olhando para ela já muda a maneira como ela se comporta.
Então, como é que você vai saber como ela realmente é, se o fato de você olhar para ela já muda o comportamento dela? Ou seja, ela só agiria normalmente se você não estivesse olhando para ela. Só que se você não olhar para ela, você não vai saber. Então, é impossível saber como é que ela fica. Não tem como, isso é absurdo, cara. Então, esse é o princípio da incerteza. Né? Cara, você me deu uma inspiração aqui agora que eu não tinha pensado. Realmente, se você olha para a partícula, ela muda o comportamento, ou seja, o observador interage com o observado. E aí o observado perde essa natureza intrínseca e pura. Né? Uhum. Eu estou pensando agora no destino. Se você sabe o seu destino, você vai continuar atrás, seguindo ele? Se você olha para a sua partícula, seu destino, chama a partícula de destino. Você olha para o seu destino, agora já sei qual é. Então ele vai continuar sendo aquele ou ele altera também, uma vez que você interage com o seu destino? Neste caso, você precisa do terceiro, né? Desculpa, eu atropelei você, mas é só uma palavra. Imagino que neste caso, José, precisa do terceiro. Se você mesmo se observar, você está cumprindo os dois papéis e aí eles se anulam como interferência. Eita, boiei agora. Agora eu digo, se o José boiou, pensa no que está acontecendo na minha cabeça agora. Só fica a dica. Não, mas eu vou fazer outra parte agora. Desculpa, Alê. Tá todo mundo cortando a Lê hoje, coitado. Não, mas depois eu te passo a palavra ali. Mas você me fez lembrar um negócio. Espelho. Todo mundo já se olhou no espelho. Reparou quando você está se olhando no espelho, espelhando, se maquiando, enfim? Você esquece de você, o verdadeiro eu. Você se projeta lá. O que importa é lá, é a sua imagem, né? Você se esquece de você mesmo. O que estiver acontecendo com você, assim, não, o que importa é a sua imagem, mas só um detalhe. Vamos lá, ler agora sim. Tá bom, vamos falar aí. Então, para mim isso daí é o princípio de Tostines, cara. Né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Se eu sei o meu destino e eu posso alterá-lo, o destino não existe. Porque se eu posso mudar, não é mais destino. Destino, ele é determinado. Certo? E Deus sabe até qual vai ser. Então, e aí? Então. Aí agora a gente entra nos paradoxos da coisa, né? Se eu tenho decisão, se eu tenho a ciência, se eu tenho o poder de decisão, não existe destino. Se existe destino, eu não tenho ação sobre a decisão. Né? É o paradoxo Tostines. Então, entramos num outro paradoxo aí de desafiar a lei divina, né? E é justamente o ponto que você coloca, Zé. A gente está tentando ler Deus com um olhar humano, e isso não tem como, não tem cabimento a gente tentar fazer isso, né? Então a gente vai chegar num limite de explanação, intelectualmente falando, que nós vamos parar naquele ponto e vamos ter que relegar a explicação a algo superior, porque a gente não vai conseguir partir dali adiante. O que eu acredito é que o que se chama destino, na verdade, não é destino, é um plano, né? Que é um planejamento, é igual uma indústria, por exemplo. Você tem um plano de vender no próximo mês X produtos. É um plano. Se fosse destino, você teria certeza. Mas a gente só tem um plano. E esse plano ele vai sofrer N variáveis, que inclusive a gente nem sabe quais são, que vai fazer com que esse plano se confirme ou não. E na grande maioria das vezes não se confirma, né? A gente tem uma margem de erro aí que a gente pode trabalhar. Né? Então, o plano eu acredito que existe. A gente planeja, eu quero fazer isso, 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 isso. Não a forma, só o plano. A forma ela está ligada, vamos dizer, ao tamanho do esforço. Que aí pode vir de um jeito ou de outro. É a mesma coisa, né? Que a gente está falando do olho por olho, dente por dente, a gente já falou. Né? Que aí a gente entra no determinismo. Ah, então, fulano foi assassinado porque na encarnação anterior ele assassinou. Quem começa o loop? É o ovo ou é a galinha? Né? Para isso eu tenho a resposta.
Tá, quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, tem a resposta. Depois, no final, eu deixo. Vou deixar o suspense para todo mundo ficar assistindo. Se eu cortar agora, vou desligar e vamos mudar para o outro o vídeo e danos. Cid, por que você acha o contrário? O título do episódio, para ser um clickbait, está pronto, né? Eu tenho a resposta de quem veio primeiro. Eu já acho que a gente, de novo, acho que na nossa pequenez, a gente entende destino, o nosso destino está traçado como o caminho. Na verdade, o destino é só a chegada. O livre-arbítrio, para mim, estaria justamente na forma, no caminho, entendeu? Deus te dá o livre-arbítrio de você escolher o caminho. O que está definido é o seu resultado final. E aí uma outra pegadinha. Como eu acho que a gente é humano e humano é estúpido, o grande objetivo de Deus, na verdade, é que a gente seja Ele, não é isso? Então o destino está determinado. A gente só está nessa condição humana para trilhar o caminho, mas o nosso destino é ser Deus. Se a gente fosse bom o suficiente, se a gente não fosse tão idiota. Vai, Ale. Hoje o pau vai comer, tinha certeza. Vai lá. Vai Hoje é o mesmo. contrário do contrário. Vai mesmo. É assim, eu sou completamente contra a questão de destino. Porque se a gente determinar, por exemplo, você tem o destino do caminho, o destino em si, pela acepção da palavra, e você tem o destino, ponto final. Se a gente tem um ponto final determinado, depende do horizonte que a gente está olhando. Por exemplo, numa encarnação, se eu tenho o destino já determinado, independente do caminho que eu faça, então o que a gente pode dizer daquelas pessoas que fizeram errado? Então elas tinham o destino de fazer errado? Elas tinham o destino de ser más, né? Então a gente podou aí a oportunidade da pessoa pegar um caminho diferente e chegar num lugar diferente também. Olha, eu estou lendo aqui. Não, eu sei, vai dar briga. Eu estou lendo aqui. Eu peguei no livro, a minha colinha aqui, Livro dos Espíritos, meu PDF, eu tenho ele em PDF, eu botei ele para localizar, agora não sei se foi Ctrl F ou Ctrl L, eu sempre confundo qual dos dois que é. 177, mais ou menos. Alguém já falou isso, não vou tomar partido de ninguém. Hoje eu não sou trouxa. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, ou seja, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela feira de todos os mundos? É a pergunta, mas não estou interessado na resposta, estou interessado nesse comentário aqui, né, nesse aposto, enfim, invocativo, nunca lembro, aposto, né? Para chegar à perfeição e felicidade e suprema felicidade, que é o destino final de todos os homens. Qual que é o destino final de todos os homens? Chegar à perfeição suprema, ou chegar à perfeição e a suprema felicidade. Olha que interessante. Isso é o destino, que é o que o Alexandre falou. Se vocês pegar a palavra assim, quando você vai pegar um ônibus, fala, tá lá, partida e o destino. Destino é isso, tá destinado para onde? Qual o rumo? Semanticamente, destino vem do pai, como é que é? Enfim, gente, hoje é hoje que o bicho vai pegar. Só existe, no livro dos Espíritos está escrito, só existe duas fatalidades, né, que é a morte e a evolução. Então, o único destino que nós temos é a evolução. Então, que a gente sabe, né, que é do átomo ao arcanjo. Nós nascemos simples e ignorantes. O nosso livre-arbítrio, eu acredito que ele é limitado, né, devido à nossa condição. Você pode carimbar aí. Devido à nossa condição evolutiva, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Né? Mesmo que a gente ache que a gente pode fazer o que a gente quer, né? Que a gente fala lá, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não é tudo lícito, não. Porque a gente também não tem nem condição mental de fazer tudo. Né?
Então, a nossa intelectualidade chega onde nós estamos em termos de evolução. O que vai ser daqui para frente, aí entra o nosso livre-arbítrio. A gente vai aprendendo conforme a gente vai experimentando. Porque nós não somos marionetes, né? Deus quer que a gente cuide da nossa evolução, para que a gente olhe para trás e fale, olha o que eu já conquistei. Então, ele quer isso da gente, como um pai quer, o pai auxilia o filho, mas ele não pode fazer pelo filho. Então, a evolução sendo pessoal intransferível, junto a isso que o Alexandre e o Sidney falaram. A gente sabe que o final é a evolução, mas cada um de nós vai trilhar um caminho diferente, porque nós somos diferentes. Não dá para eu trilhar o mesmo caminho que a Cláudia, o mesmo caminho que o Sidney, o mesmo caminho que o Zé. A gente pode se encontrar no caminho, mas cada um sente de um jeito, né? Igual uma árvore, por exemplo. A gente pegar uma árvore, exemplo de uma árvore. Eu vou olhar aquela árvore, vou sentir uma porção de coisas dentro da construção que eu já fiz dentro dessa vivência que eu tenho, né? O Zé vai olhar e vai ver outra parte da árvore, né? O Alexandre, a Cláudia, cada um vai ver na árvore algo diferente. Aí a gente vai somando tudo, que é aí que a gente fala que por isso que existe a lei de sociedade, né? A gente soma todos os conhecimentos e experimenta, né? Se eu discordar do Zé, o Zé falar para mim assim, tem raiz. Eu falo, não tem. Aí fala, eu sou cientista, eu sei que tem raiz. Aí eu vou falar, não tem. Aí como que eu vou saber? Indo lá, cutucando, mexendo e achando a raiz. Então, um pode ajudar o outro. Mas eu acho que existem pessoas, como eu falei semana passada, que não têm condições nem de escolher, que vivem para sobreviver. Então, se a gente partindo da matéria, do concreto, a gente vê isso, espiritualmente, a gente não tem condições também de fazer muitas escolhas, não, né? A gente tem uma limitação, sim. Mas vai ter, né? A esperança é que a gente vai ter, a gente vai aumentando, e o que nos faz seguir o caminho certo são as leis. E aí, entre ação e reação, né? Causa e efeito, né? Que a gente aprende muito pela lei de ação e reação. Porque nem sempre aquilo que a gente acha que é certo é. E a gente que é mãe, que é pai, quantas coisas que a gente fez pelos filhos que a gente achou que ia ter um resultado e a gente viu que teve outro. Mas a gente só sabe quando passa pela experiência. E quando a gente vê a reação dos nossos atos. Mesmo a gente achando que é bom, às vezes a coisa reverte. Então, mas a gente está aprendendo. É um laboratório, a vida é um laboratório, né? E Deus quer que seja assim para que a gente possa ficar alegre, né, no futuro e falar, nossa, eu aprendi, senti na pele, né? Quem falou no começo, o Flávio, né? A gente precisa se centrar. Porque se a gente não se centrar e não se olhar, como o Zé falou do espelho, se a gente ficar só projetando, se a gente não se centrar e se olhar, a gente também nem entende o que está o que a gente está projetando, né? Vou ler aqui a 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí é um comentário A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo, aquela ideia, né, de Deus, né, punitivo. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Olha que interessante essa resposta. E de agora perguntar por que Deus decretou ele, Deus essa e não aquela lei. Ela pergunta para Deus agora, por que ele fez uma lei e não a outra. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos, das consequências que esses tiverem. Só um detalhe aí.
Eu estava pensando aqui, né, que eu não sei se vocês lembram de um joguinho que tinha, que é uma bolinha, né, e é um labirinto, assim, e lá no finalzinho a bolinha tem que encaixar. E aí você vai fazendo o seu caminho, você vai virando, vai tendo que virar e fazendo assim para a bolinha ir passando pelo labirinto até que ela chega lá no final. Então é uma comparação bem simbólica, mas eu penso que é um pouco isso que a gente passa, né? Então, a evolução, a felicidade e tal é a bolinha, é onde você vai chegar. Mas para você chegar lá, você pode escolher um caminho que seja mais tranquilo e um caminho que seja mais difícil, né? Então, você pode prestar atenção aonde que você vai colocar a bolinha, como você vai organizando para que ela vá aonde você vai planejando e como, ou simplesmente você vai lá e faz assim, chacoalha até que ela, de alguma forma, ela vai entrar lá, né? Então, eu fico pensando também, né, quando a gente prepara alguma coisa didaticamente, aí aqui eu tenho 2 colegas para reforçar o que eu vou dizer. Quando você prepara, faz um planejamento da sua aula, quando você propõe alguma atividade, alguma coisa do tipo, você mais ou menos você já tem o que vai vir daquilo, né? A gente pode até se surpreender, né? Ou para o bom ou para o ruim, mas mais ou menos a gente já tem uma ideia de como aquilo vai surgir. E a gente já está pensando numa intervenção didática que vai dar continuidade àquilo. Então, eu penso que quando a gente vai planejando essa forma, Deus já tem uma expectativa, que eu não sei dizer se é uma expectativa ou se ele já sabe o que vai ser, porque daí acabaria entrando num determinismo, Não, né? então você está dizendo que Deus não sabe. Como assim? É, Como assim expectativa? então, Você é já aí que está sabe. a Deus questão. sabe, por definição Eu ele acho sabe. que ele sabe todas as respostas possíveis. Eu acho que é isso. Ele Não, sabe todas as respostas possíveis, não, mas aí a lógica faz assim. ele te deixa escolher qual você acha que é a melhor. Entendeu? A gente pode por concepção, por construção, conceber um ser que vai saber tudo. Esse é Deus. Ah, Ele mas sabe. tem o que não sabe. Então esse não é Deus. Não, tá certo, Você vai sempre por concepção eu penso antropomórfica. isso, que na minha cabeça, assim, ele sabe todas as respostas. Ele sabe tudo. Mas ele te permite escolher qual o caminho que você vai traçar. Mais ou menos por aí, entendeu? É o que eu penso, não sei. Dizer o seguinte, pelo que eu estou vendo da discussão aí, livre-arbítrio é como, destino é onde. Livre-arbítrio é o como e o destino é o onde. Tá, entendi. É que nem você que nem filme da Marvel, né? Você sabe quem vai ganhar no final, mas você sempre quer ver a bagaça, né, meu? Exatamente. E o determinismo seria o porquê. Como assim? Vamos lá, explora mais aí. Como assim o porquê é novo nessa história aí? Eu até brinquei aqui no chat de dizer que a gente nada mais é que um script. Deus já colocou todos os ifs necessários. A gente que vai decidir qual usar, né? Então, eu acho assim, de fato, ele não sabe tudo, porque ele criou uma série de regras e atributos para você exercer o seu livre-arbítrio, entende? Ah, então Deus joga dados com o mundo. Não, Deus não, você. Deus não, você. O que eu estou querendo dizer, assim, trazendo para uma linguagem atual, por exemplo, a inteligência artificial não sabe diretamente se você... se uma mulher está grávida, por exemplo. Mas ele consegue coletar dados do seu cartão de crédito, dos seus hábitos de consumo e saber antes de você ou antes do seu marido que você está grávida.
Porque tem uma inteligência ali que fala assim, ó, se ela fez isso, se aconteceu aquilo, se ela está comprando isso, só daqui 2 meses ela estará grávida e você começa a receber o folhetim do Magalu para comprar berço, você não sabe por quê. Aí você vai lá e descobre que está grávida, né? Então eu acho assim, o Deus não está te acompanhando todo o tempo, de dizer assim, ó, você vai fazer isso porque eu quero que você chegue ali. Existe um conjunto de regras geral, no meu modo de ver, e aí, de acordo com essas regras, o seu destino já está traçado. Mas ele não sabe em que momento e qual é a sua escolha. Esse é o livre-arbítrio. Entendeu? Essas regras são as leis? Sim, são as leis. São as leis. São as leis divinas. Né? Vamos lá. Existem duas coisas. Vamos lá, semanticamente. Existe regra e existe lei. Por exemplo, não existe a regra da gravidade. Existe a lei da gravidade. A regra admite exceção. Lei, não. Então, por exemplo, lei da evolução. Sim, nosso destino é evoluir. Aí eu concordo com o Cid. O onde nós vamos chegar? Na evolução, na perfeição, naquele felicidade suprema. Está escrito. Então, deixou claro. O como, eu acho que é o livre-arbítrio, concordo. Como nós vamos chegar? Bom, existem N caminhos. O caminho... O Alexandre botou o Sidney ali. Não pode nem comemorar, mas... Como eu concordo que é o caminho. Sabe? Existem N caminhos para você chegar na evolução. É que nem Neston, né? Existe mil e uma maneiras, invente a sua. Então, existe mil e uma maneiras. Podia lançar, né, Neston Evolução. Existe mil e uma maneiras, invente a sua. E agora, o porquê, você falou que era o porquê, Sidney? Esqueci agora. Determinismo. Nós temos determinismo, só que é evoluir. Isso está determinado por Deus. Já está determinado por Deus. É um determinismo inexorável. Podemos estacionar? Podemos. Podemos evoluir? Não. A bola, aquele futebol, bola para frente. É para lá que faz o gol, não é para trás. É bola para frente. Então, o máximo que acontece é estacionar. Isso é determinismo também. Fala, se você abre o microfone aí. Não, é essa a explicação mesmo. É que, na minha cabeça, o determinismo, ele é consequência, né? Então, ele é consequência de uma determinada ação ou acontecimento. Então, se algo aconteceu de determinada maneira, então está determinado que terá uma consequência X. Então, esse seria o porquê. Porque tem uma lei por trás. A lei... Aí entra Laplace. Laplace fala assim, olha, se você sabe as leis e sabe as condições vigentes, você sabe por determinismo o que vai acontecer lá na frente. Isso é Laplace. Mas aí aquela ideia do demônio de Laplace é que o Laplace imaginava que deveria existir um ser que saberia de tudo. Ele não quis falar de Deus, né? Mas enfim, que sabendo todas as condições, sabendo tudo que se passa, ele tem lá, sabendo todas as leis, e fala, não, o resultado é esse. É como se tivesse um mega super hiper blaster computador, que é a inteligência artificial que o Sidney falou. Não, imagina o mega blaster computador que sabendo todos os dados de entrada, ele fala, o output é esse. Por quê? Não tem outro jeito. Sabendo isso, aquilo, o output é aquele. Mas aí entra numa pergunta interessante, que eu vou ver se eu resgato aqui, que é o que a Carla falou. Deus cria todo mundo, todos nós, simples e ignorante. É do livre-arbítrio ir para o bem ou para o mal. O espírito vai para o bem ou para o mal? Depois eu pego aqui qual pergunta. Pelo seu próprio livre-arbítrio. Aí, puxa, gente, então meio que dados com o mundo, vamos jogar o dado, qual é a chance desse espírito optar pelo bem ou pelo mal?